Então assim, na rua, é possível, deve dar, mas de uma forma dinâmica, objetiva. E a gente vai ver isso. Tem gente que quando vai dar o testemunho pessoal, ela começa a falar de tudo que ela fazia. Tudo que ela fazia. E num determinado momento você olha para a carinha dele, parece que ele está com um certo saudosismo. Poxa, porque quando eu era assim... Ou então se alonga muito no que fazia, passa muito rápido para quando Jesus encontrou com ele, e conclui ligeiramente como está a sua vida agora. E qual é o principal? O principal é o encontro com Jesus. O principal é o momento em que você se arrependeu, como você foi conduzido aquilo ali, e como está a tua vida hoje. Esses são os dois pontos principais do testemunho. A gente vai aprofundar mais isso, tá? Como era o seu caminhar e as suas atitudes antes, e como passou a ser depois que você decidiu caminhar com Jesus. Veja que a gente sempre dá ênfase ao após, ao passou, ao encontro, tá? Outra coisa, falar aceitou Jesus errado? Não. Claro que não. Quantos aceitaram Jesus aqui? Eu. Isso é um conselho. Eu já passei por isso. Eu fui católico muitos anos. Esse negócio da vontade própria? Muitos anos. Eu fui criado, eu nasci no catolicismo. Eu não lembro a idade que eu fui para a igreja, porque deve ter sido bebê. Eu só lembro da minha vida dentro da igreja. Fui católico ali ativo demais, muito. Peguei a época de renovação carismática, canção nova, essa galera começando. Fui líder da pastoral de juventude da diocese de Itaguaí, que pegava de Nova Iguaçu até Angra. Tive uma banda católica chamada Zabulon. Trabalhava firme na igreja, fui catequista, trabalhei no ensino da igreja católica. O ensino da igreja católica é puxado, para quem não sabe. E quando as pessoas vinham, me encontravam na rua, conversavam, alguns amigos cristãos, até amigos pastores, e falavam sobre aceitar Jesus, o que eu falava para eles? Já aceitei? Eu tinha aceitado mesmo lá um dia, conversando lá, chorando na presença do Senhor. Mas minha vida não estava 100% entregue para Cristo, eu não tinha me encontrado com Ele verdadeiramente. O Espírito Santo não tinha feito a transformação que precisava na minha vida. Não tinha sido uma conversão genuína. Mas as pessoas que vivem, não se escondem, vivem uma religião, e se for uma religião cristã, porque o protestantismo não é a única, você tem o catolicismo, o ortodoxismo, ele vai te dizer que ele aceitou. Principalmente o católico praticante ali e tal, vai, não, já tenho Jesus no meu coração, ele está aqui, ele habita em mim, o Espírito Santo está em mim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aí tu vai ter que voltar tudo de novo para retomar de onde você parou, para usar outro argumento que não seja, você deseja aceitar Jesus? Então, seu conselho, em testemunho pessoal, quando você estiver falando para alguém ter encontro com Jesus, você decidiu ser amigo dele, caminhar com ele, reconhecê-lo verdadeiramente como Salvador e Senhor da sua vida, e não apenas como Salvador, porque é uma diferença. Quando você reconhece a Deus como Salvador, você é grato a Ele, você teme a Ele, você reconhece o poder dele. Mas quando você o reconhece como Salvador e Senhor, você entrega a sua vida para Ele, porque Ele é o Senhor da tua vida. E o único também, né? Único, exatamente. Tá? E esses são outros artifícios que a gente vai usar dependendo da pessoa que você encontrar. Mas aceitou Jesus é uma coisa que eu particularmente oriento a tomar cuidado ao falar. Tento usar outras formas de falar a mesma coisa. Ok? Deu para entender até aí? Beleza? Também consiste em relatos de cura física, emocional, espiritual, restauração. Porque quando você aceita Jesus verdadeiramente, você pode passar por todas essas etapas de cura. Eu tive cura física, eu fui curado de um tumor no intestino, eu já estava aqui na igreja, foi em 2010 isso. A gente estava grávida do João, acho que 5, 6 meses. Eu descobri um tumor no intestino, com sangramento, fui fazer uma tomografia. E quando comecei os tratamentos, estava começando a campanha aqui na igreja, eu não queria vir, eu estava deprimido em casa, meu sogro me ligou, eu vim. Passei pela campanha, começou no domingo, terminava numa quarta-feira. E eu estava fazendo os exames já desde quinta ou sexta-feira, anemia profunda, tumor detectado, indo já para
um gasto para fazer um trabalho já mais aprofundado, um oncologista também já agendado, e de repente o gasto, quando fez endoscopia e fez outros exames, marcou colonoscopia, ele percebeu a diferenciação nos exames, mandou repetir tudo. Iam fazer 10 dias que eu tinha feito, 10, 12 dias que eu tinha feito o primeiro exame, e quando ele repetiu tudo não tinha mais tumor. A anemia tinha ido embora. Eu fui curado. Eu dei testemunho aqui numa quarta-feira da Vitória, não lembro quem é que estava aí na época que viu o testemunho. Eu passei por cura física. Se você passou por cura física e você testemunha isso para alguém, o nome do Senhor é glorificado. A pessoa passa a vivenciar e enxergar o poder de Deus que ajuda na tua vida. Se você testemunha uma cura emocional, é preciso falar. Aquilo de que nós somos verdadeiramente curados não nos envergonha. Não nos envergonha. Eu tenho amigos que foram mendigos, foram viciados. O Tom falou isso aqui já, né? Foi mendigo, viu nas ruas. Tenho amigos que foram viciados. Eu tenho amigos que foram conhecidos, que foram homossexuais, passaram por situações que qualquer um se envergonharia de falar, mas estão verdadeiramente curados no poder do Senhor, e eles testemunham pela glória do Senhor. Então, aquilo que você verdadeiramente foi curado, querido, você não tem vergonha de falar. E o que você passou edifica vidas futuras e presentes que estão diante de você. Não o que você fez, mas como você saiu. Quem te tirou, aonde te colocou. Amém? Amém. Então é importante falar das curas física, emocional, espiritual, restauração. E um casamento restaurado restaura outros casamentos, testifica na vida de outros casais. Com 2 anos de casado, 1 ano de casado, me lembro das datas aí, meu casamento estava acabando. Eu já era líder aqui na igreja do louvor, a Edilene também estava no ministério, e a gente chegou aqui numa segunda-feira do ministério do louvor, no ensaio, para pedir para sair, e a gente estava quase se separando. Eu não tinha pedido ajuda a ninguém, estava sofrendo sozinho, né? E aí, numa oração do ministério de louvor, o baterista recebeu uma palavra de conhecimento. A gente lá sentado, chorando, ele veio e ministrou sobre a nossa vida, ninguém sabia o que tinha acontecido. E ele falou várias palavras, que o que o Senhor uniu não ia separar, quando Ele uniu, nos uniu propósitos, não uniu somente pessoas, e que aquilo era Satanás tinha colocado uma seta, que a gente tinha que vigiar. E realmente, cara, ele foi falando tudo, ele foi lembrando das promessas que Deus tinha na nossa vida, foi falando tudo. Meu casamento foi restaurado naquele altar embaixo ali. Restauração. E isso deu oportunidades, os problemas que levaram a gente a isso, da gente cuidar de casais, até hoje. E aí quando o cara chega e fala, mas aconteceu isso, aconteceu comigo. Mas eu estava disposto, também estava. Mas o que aconteceu? Como é que você saiu dessa aí? Não saiu, me tiraram, quem tirou? Jesus. Assim, sim. E aí você dá ênfase no como, dá ênfase depois. E agora? Está maravilhoso, tem um filho, estamos pensando mais 6. Às vezes tem situações na nossa vida que Deus nos permite passar, porque acontece o quê? Que lá na frente, vamos precisar daquilo ali. Aconteceu isso na minha vida também. Tipo José, né? Eu tive uma situação seríssima e Deus permitiu passar por aquilo ali. E depois Deus entrou, solucionou o problema e começou a surgir pessoas com aquele mesmo problema. E eu tinha como conversar, como dialogar, entendeu? Isso aí. Aí eu fui aprendendo espiritualmente que às vezes tem coisa que Deus permite. A gente fica se abençoando, cobrando, perguntando a Deus por quê, mas deixa. E quantas pessoas foram restauradas através do seu testemunho pessoal? Muitas pessoas, né? E é isso que Deus quer fazer com cada um de vocês. Amém? No dia a dia. Oi. Eu acho, a gente tem que só cuidar, porque às vezes assim, eu acho perigoso quando a gente olha Deus deixando a gente passar por algumas situações ruins. Um exemplo, eu entendo que Deus ele reverte a situação para a glória dele. Sim. Que é uma perspectiva diferente de a gente poder ver as coisas. Por exemplo, meu filho passou uma situação ruim. O ano passado ele foi para o acampamento e foi terrível para ele onde ele foi, teve muita coisa, falaram coisas terríveis para ele, misturaram tipos de criança e ele escutou um monte de besteira.
eu não permiti ele ir para lá para passar a situação. Falaram coisas da irmã dele, e assim, de baixo, palavras totalmente pejorativas para a criança que tinha acabado de completar 9 anos. Eu não permiti ele passar por isso, mas ele passou por isso. E aí o que acontece? Eu tive que lidar com a situação. Se eu tirasse ele de lá naquele momento, ele ia se arrepender. Mas se eu forçasse ele a ficar, eu ia me arrepender. Então eu tive que lidar com a situação para ajudar ele a vencer a cada dia, e aí para ele chegar no final e passar. Então eu não permiti, a situação veio, então como pai eu ajudei a reverter a situação. Então eu acho que a gente tem que só ter uma perspectiva diferente dessas coisas que acontecem, porque senão a gente pode correr o risco de não só pensar, mas das pessoas pensarem, poxa, Deus, Ele está fazendo coisas ruins para que a gente possa usar lá na frente. Daí assim, meu filho morreu porque Deus permitiu para ele poder consolar alguém que perdeu. Não é isso, né? Ele pega a situação que você passou e ele transforma em testemunho que vai edificar outras vidas e vitória também. Bem falado. Não, sim. Satanás, às vezes, usa isso contra nós e Deus usa oportunidades. Então, quando isso acontecer na nossa vida, você sabe que acontecer o nome dele. Mas, quando ele começou e mudou algo que não foi ele que fez, isso vai ser usado para o nome dele. Mas não foi ele que acreditou nisso. Isso aí. Te tirar da situação como você está agora é o que vai engrandecer e glorificar o nome dele. Amém? E a gente tem que dar mais ênfase nisso, porque a gente falou no início. Certo? A ênfase está no como eu saí, o encontro que eu tive com Deus e como eu estou agora. Essa é a ênfase. Relatar o que te levou à mudança de direção, a conversão. Qual foi o momento? Qual foi o start? Abandono dos velhos hábitos e como você passou a viver a partir de então, no novo caminho. Isso é fundamental no testemunho. Porque você começa a contar para as pessoas o que você viveu, tá, mas e aí, quando é que aconteceu? Como é que foi? E aí, qual o resultado? Por quê? As pessoas muitas vezes estão passando pelo que você passou. É importante, às vezes, o teu tempo, você testificar e falar o que você passou e a pessoa se identificar contigo e saber que tem solução para ela também, claro. A gente só não pode inverter as coisas, vou relembrar de novo, gastar muito tempo nessa parte e esquecer o principal ou passar correndo pelo principal. E aí você está lá, você começa a falar, a pessoa está com tempo, aí você acelera, não, mas foi para Jesus e tal, quer conduzir já para a decisão. Não é assim. Então você tem que investir tempo. Mesmo que seja um tempo corrido na rua, então já que você vai investir um tempo contando testemunho ali dentro do ônibus para alguém numa abordagem, porque a ideia do seminário, gente, é que a gente saia fazendo prática igual a gente faz todo dia, evangelizando 4, 5 horas por dia? Não. Qual é a ideia do seminário? Evangelismo como estilo de vida. É que você identifique os seus alvos. É que você fale de Jesus para as pessoas que você encontrar na rua também. Peça a palavra de conhecimento diante dessas pessoas no restaurante, na lanchonete, no McDonald's, seja lá onde for. Mas principalmente que você também alcance as pessoas que estão diariamente com você. Porque às vezes a gente vem para os práticos, a gente foca no imediatismo daquele resultado, né, de fazer o prático, de gastar tudo que você aprendeu ali e tal. Mas só faz quando está no prático. E aí no dia a dia, por que tem um grupo lá a gente pede que coloque os testemunhos do dia a dia? Eu sei que tem gente que não coloca, não é obrigatório. Porque um edifica o outro. Amém? Amém. Quem estava aqui domingo quando eu preguei na igreja? Na parte de falar de Deus, eu passei algumas fotos do que vocês fazem no dia a dia. Vocês perceberam que ali eu evitei passar foto de prática? Se vocês pegarem aquelas fotos ali, 90% delas não foram quando a galera saiu em grupo para fazer prática. Quem viu, viu isso. Foram outros testemunhos diários que a galera coloca no grupo. O que aconteceu? Porque o objetivo era esse. Era falar para a igreja que é possível fazer isso no dia a dia. Tá? Então no dia a dia, e com as pessoas que estão ao teu redor, você pode gastar mais tempo. As pessoas podem conhecer mais de você, saber de onde ele te tirou, onde ele te colocou hoje.
E quando não tiver tanto tempo para gastar, vamos focar no como e no depois, que é o atualmente da sua vida. Beleza? Dentro disso, eu contei aqui que eu nasci no catolicismo, né? Fui criado no catolicismo. Com 8 anos eu perdi meu pai. E eu não sabia o que era relacionamento com o pai. Tanto que eu testemunhei aqui que a aula de paternidade que eu assisti, eu já tinha assistido antes em outro trabalho que nós fizemos, e aqui no Seminário de Evangelismo com Lauré falou muito na minha vida. E eu tive extrema dificuldade com essa questão de perder meu pai com 8 anos e me relacionar depois com Deus como pai. E aí vivia ali no catolicismo, e o catolicismo ele é muito permissivo, né? Na minha época era muito permissivo, assim, tudo você podia, estar tranquilo e tal, e beleza. E eu estava lá com meus 18, 19 anos, namorando, tranquilo, mas eu saía, eu bebia, eu só não fumava, mas eu fazia tudo que os outros faziam, que não eram cristãos, até os cristãos também da época, né? Cristãos, entre aspas. E com isso eu comecei, meu pai morreu de câncer na garganta, e meu pai era alcoólatra. E eu me entreguei ao álcool muito cedo. Eu me entreguei ao álcool de uma forma que com meus 19 anos eu saía com todos os meus amigos para beber, tipo na igreja lá. Todo mundo ficava bêbado, eu levava todo mundo em casa e eu não ficava. Então assim, era degradante, porque você achava que você era forte, na verdade você não era forte, aquilo já estava fazendo parte do teu organismo, já estava natural. E eu comecei a beber muito, e com isso começaram a vir outras coisas, outras amizades. E a partir dos meus 19 para os meus 20 anos, eu mergulhei em prostituição, pornografia e alcoolismo. Eram as 3 situações que faziam parte da minha vida. Chegou a época de eu beber de segunda a segunda. Segunda a segunda. Cervejinha, não faz mal, tal. Daqui a pouco foi pro uísque. E bebia, direto. Comecei a trabalhar muito cedo, ter meu dinheiro, tive um bom emprego muito cedo, saí do colégio direto para a faculdade, me formei cedo também. Quando me formei já tinha um cargo. Depois eu fiz uma entrevista com uma pessoa no trabalho, e aí eu olhei para ela assim, entendo o que eu vou falar. Eu não era cristão, não tinha aceitado Jesus, então eu podia falar isso. Falei, vou pegar. Era de lei. Porque eu vivia assim. Para mim era fácil olhar uma menina bonita e falar isso. Era o meu mundo. Era o estilo de vida que eu tinha. Todo errado. E estava largado, divorciado, estava namorando hoje, amanhã, depois de amanhã. E realmente eu bati o olho nela e falei, mais uma. Hã? Já tomei tombo de lugar alto também. E olha a língua. Sossega que o testemunho é meu. Derrota a gente conta até uma certa etapa só. E aí, vou voltar pra cá, deixa Satanás pra lá. E aí, eu olhei pra ela e falei, chega com a intenção, gente, com certeza. Só que a menina tinha namorado, já estava aqui na igreja há 2 anos, né? Gente, 2 anos estava aqui na igreja já. 2 anos. Tinha acabado de fazer 18 aninhos. Gente, eu não fui pedófilo. Ok? Ela tinha 18 anos. E eu 14 anos a mais. E aí, não parece, né? Mas é isso aí. E aí, eu comecei a investir. Um dia eu chego na loja, ela estava na recepção, nessa época ela era recepcionista, ela estava no horário de almoço lendo o quê? A Bíblia. Eu conheci a Bíblia muito, dei aula lá no catolicismo. Fiz seminário leigo 1 ano. Passei por ela, fui logo na raiz, né? Entendes o que leis? Ela conhece a palavra? Muito. Precisa de quê? Satanás é sujo, irmão. Usadíssimo por ele. Aí ela, cheia de dúvida, igual umas meninas que de vez em quando me mandam umas dúvidas assim de Bíblia. Não era dúvida, na realidade era curiosidade, né? Aí mandava umas curiosidades assim, aí eu ia lá e respondia. Aí ela, caramba, ele conhece mesmo. Aí ela me mandava outra e falava, pô, legal, ela conhece também. Então a gente foi conversando. Só que a minha intenção não era conversar com ela sobre Bíblia.
Nunca foi. Eu usei aquilo para me aproximar dela. Só que começou a desenvolver uma amizade ali no ambiente de trabalho. E eu cantava, ela corria, mas ela se mantinha na posição dela, mas ela não se afastava, ela continuava falando comigo de Jesus. Porque ela começou a falar de Jesus, não era mais só Bíblia. E perguntando várias coisas, o que eu achava de Deus, do Espírito Santo e tal, e eu respondendo, de boa, tranquilaço, teologicamente perfeito, espiritualmente destruído. Tem muita gente assim. Amém? Dentro das igrejas, inclusive. E aí, a gente foi conversando, foi estreitando, até que eu chamei para lanchar, fazer uma... Ah, não, minto. Aí o namorado dela terminou com ela. Eu soube. Por quê? Sempre que eu enviado de Satanás trabalho na empresa, falar, aquela que tu está querendo pegar, o namorado terminou. Eu falei, agora não foi. Aí eu insisti, vamos sair, vamos lanchar, fazer uma coisa? Não, vamos sim. Faz o seguinte, domingo eu vou para a igreja. Você vai lá, e aí depois do culto a gente sai. Falei, tranquilo. Vim para onde? Igreja Batista Magali. O estacionamento aqui onde era creche. Os mais antigos aí lembram. Parei meu carro. Quando parei meu carro, para uma Kombi, desce ela, pai, mãe, um irmão, os 2 irmãos de criação. Eu olhei aqui, eu falei, Jesus. Aí ela me apresentou todo mundo. Aí eu já clamei ali. Aí eu vamos entrar. Falei, tá bom. Entrou, botou do lado do pai dela. E ele olhou pra mim assim, paraibão, macho. Aí eu vai dar ruim. Fiquei ali, primeiro domingo, acabou. E agora, vamos lanchar? Não, tô com minha família toda aí, não tem como, meu pai vai deixar eu agora. Deixa pro próximo. Deu ruim. Próximo domingo eu tava onde? Na igreja de novo. Ela saiu para lanchar? E continuamos falando sobre o que durante a semana? Jesus. Aí ela já tinha me contado o testemunho dela. Que ela vai contar outra vez. Eu vou contar. Mas que era muito comum, sabe? Não tinha vivido tudo que eu vivi, porque não tinha como, né? Tinha idade para ser minha irmã mais nova. Mas ela tinha contado o testemunho dela. Eu já tinha ficado meio assim. Bacana, pô, a história sendo uma história de vida. Você logo fala história de vida, né? Você fala história com Jesus, história de vida, bacana. Terceiro domingo eu vim para onde? Aceitei Jesus. Numa peça do Mensagem e Arte, Marcelo estava fazendo Cristo, pastor Renato pregando, estava tocando Restitui. Uma coisa que chamou a minha atenção de cara quando eu entrei nessa igreja foi o quê? Adoração. Porque eu era o quê? Músico. E aí quando eu senti um negocinho assim, não, desculpa, ela sabia que eu era músico. Olha só, isso é importante. Isso me cativou também. Ela sabia que eu era músico. E no segundo domingo que eu vim aqui, ela ia fazer um solo. Aí ela foi pedir o pastor para quem tocar para ela. Só que ela foi com muito temor, porque falaram para ela que o pastor não ia autorizar, porque eu não era cristão, eu era católico. E aí o pastor falou, tá bom, mas traz ele para falar comigo. Aí ela me trouxe para falar com ele. O gabinete do pastor João era naquela sala lá atrás da sala do Silas. Eu cheguei, do Sidney. Eu cheguei, entrei e fui lá. Aí, rapidinho, a gente conversou rápido. Ela veio conversar com ele para fazer o solo. No final, eu estava conversando com ele sobre Bíblia. Eu estava contando como é que foi a minha experiência na igreja católica. Ele falou, você conhece bem e tal, não sei o que, é tranquilo. Não, pode tocar, está liberado. Participou da cilada, pastor João, não sei se. E aí eu toquei naquele domingo, não sendo cristão. Subi no altar. O pastor permitiu. Eu falei, gente, eu não estava acostumado com isso. Porque quando eu tinha banda lá, às vezes a gente ia, era convidado para fazer algum casamento na igreja evangélica lá em Itaguaí, ou em Angra, em algum lugar, tinha pastores que barravam. Porque só podia subir no altar quem tivesse consagrado ali e tal. Eu respeito isso. Mas aquilo chamou minha atenção. Foi diferente para mim também. E o Espírito Santo começou a trabalhar. E eu já tinha ouvido o primeiro domingo a palavra, o segundo, no terceiro, filho. O Espírito Santo pegou ele. Eu desci daquela galeria, eu estava assim chorando, ela botou a mão no meu ombro e falou, você quer ir? Eu falei, quero. Porque, irmão, eu não tinha força para ir sozinho, não. Então, quando você vê alguém chorando na tua igreja, às vezes, do seu lado,
Não pensa que ele está com dor de dente ou está chateado que a namorada largou ele, não. Se for na hora do apelo, dá um abraço, faz um carinho e pergunta, que às vezes ele só está precisando disso. E aí eu desci, fui ali, aceitei Jesus e vou fazer 11 anos. 11 anos. Dia 2 de dezembro faz 11 anos que eu me batizei. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E de lá para cá, a minha intimidade com o Senhor, tive tropeços, acabei de contar aqui com o meu casamento com 1 ano, porque aí é o seguinte, eu comecei a namorar a Edilene. Quando foi? Isso foi mais ou menos de outubro para novembro. Em dezembro eu me batizei no dia 2, no dia 7 a gente noivou, e no dia 14 de julho a gente casou. Irmão, a gente tinha certeza que era para sempre. Deus já tinha falado com os dois. Ela é uma menina de 18 anos, ia fazer 19. Eu, um cara de 30 brau, divorciado. Se demorasse ia dar ruim. De boa, a gente orou, ficou na presença do Senhor, conversamos com o pastor, entendemos que era para sempre e tomamos atitude e casamos. E está aí João Vitor e a nossa família feliz. A gente teve problemas, depois, mas o Espírito Santo sustentou em todo momento. E toda essa transformação que aconteceu ali na minha conversão, ela foi se solidificando quando a intimidade com o Senhor aumentou. Porque aí eu comecei, todo aquele conhecimento que eu tinha lá de trás, eu comecei a desconstruir e reconstruir na presença do Senhor, com o auxílio do Espírito Santo. Lendo a Bíblia, orando, aprendendo a ter uma vida devocional, caminhando, isso aqui, comunhão, foi o que foi me conduzindo. Deus foi me conduzindo através disso tudo. E hoje a gente está aí. Então esse é o meu testemunho. Demorei pra caramba, falei muito. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Importância de objetivos. Por que testemunhamos? Porque precisamos estar preparados. Lá em 1 Pedro 3,15 fala isso. Eu não vou ler todos os textos bíblicos, mas diz que você deve estar preparado. Tá? Depois você dá uma olhada. O Senhor diz que nós devemos estar preparados para falar. Ele diz que nós devemos estar preparados para alcançar as pessoas, para testemunhar aquilo que Ele fez por nós, para testemunhar do seu reino, para trazer o seu reino. Nós trazemos o seu reino como? Pregando o Evangelho. O texto está até aí, nem precisei ler. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Alguém aqui já viveu a experiência de alguém perguntar para você e falar: cara, tá sempre rindo, o negócio está acabando aqui no trabalho, tu tá... Já? Alguém já viveu isso? Ou pô, semana de prova, eu tô numa tensão desgraçada, tu tá aí sorrindo. Já aconteceu? Ou outra situação qualquer. Velório acontece muito isso, né? Então de vez em quando os pastores me colocam nos furados aí, nos enterros, nos velórios, a gente vai lá falar de Jesus, fazer apelo também, e a gente vê isso. A nossa postura é diferenciada em relação a quem não tem a Cristo ainda. Oi, seu Jorge. Quando o velório vai tirar retrato, pode de morto, não pode ser. O senhor gosta? Então vou chamar o senhor para fazer uns comigo, enquanto ele está aí. É mesmo, seu Jorge? Faz selfie com o cachorro? Tá bom, senhor. Mas, então, aí vamos lá. Quem vê esse tipo de alegria que a gente transborda, até nessa situação, não entende. Quem vê a tua esperança diante de situações que outras pessoas estariam desesperançosas, não entendem. E aí você tem que estar o quê? Preparado. Porque alguém vai te pedir a razão da esperança que é em você. E qual é a razão? Cristo. E aí você fala dele. Amém? Por que testemunhamos? Porque Jesus nos mandou testemunhar. Mateus 28, 18 a 20 diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Como vamos fazer discípulos se não testemunharmos? Porque o discípulo é aquele que segue o ensinamento do mestre ou de alguém que ensina. E para ele seguir a quem ensina, ele tem que conhecer a vida de quem ensina. Testemunhar, falar. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele mandou. Então nós testemunhamos porque Jesus nos mandou. Eu não sei você, mas eu tenho juízo. Se Ele mandou, eu obedeço. Amém? Por que testemunhamos? Porque amamos Jesus e obedecemos. João 14, 21, eu já falei aqui outra vez. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me e amado do meu Pai. E aquele que me ama, eu amarei e me manifestarei a Ele. Então, se Ele me amou primeiro, se eu amo e eu demonstro amor por Ele obedecendo, eu obedeço a minha condição de testemunha, de testemunhar dele, de falar dele, de levar o reino dele. Devemos amar as pessoas e conduzi-las a Cristo. Ama o próximo como a ti mesmo. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, e eu sei que o próximo está vivendo uma situação parecida com a que eu vivi, e eu posso ser a pessoa que vai dizer para ele que é possível ele sair daquilo ali, que tem uma saída, que tem um caminho, que eu estou feliz no caminho, e eu não faço, no mínimo, isso é covardia. No mínimo. Porque se eu posso ajudar e eu não ajudo, é omissão. Mas eu vou além. É desamor. Porque ele diz para amar o próximo como a ti mesmo. Então eu preciso mostrar para as pessoas que estão ao meu redor que é possível, que existe um caminho, e contar a minha história. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos 4:20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Não podemos, querido. A gente sai às vezes da igreja no domingo, ouve uma palavra abençoada, que edifica a nossa vida, a gente fica remoendo dentro da gente, né? O Espírito Santo parece que incomodou naquele dia, o negócio está ali remoendo. Muitas vezes é para você repetir aquela palavra para alguém, e a gente guarda, a gente retém. Ah, eu vou repetir igual o pregador? Não, mas você ouviu, você entendeu, você pode repetir. Você pode falar, não da mesma forma, mas repetir a mensagem, não as palavras. E tem gente precisando ouvir, porque não está aqui. Quem já passou por experiência de você estar uma semana em algum lugar almoçando, no trabalho, ou numa conversa com a família, e a pessoa falar que está passando por uma situação, e aquela situação ter tudo a ver com a mensagem que foi na igreja aquela semana? E eu já passei. E aí você, cara, meu pastor falou sobre essa semana. Aconteceu isso, foi assim, tal. Eu já passei várias vezes. Se você não passou, fica um pouquinho mais atento. Porque às vezes a gente passa e não percebe. Porque as distrações da vida são tantas que as pessoas passam diante de nós e nós não percebemos. Amém? Somos chamados a frutificar. Aquele que não dá fruto, ele... Somos chamados a frutificar. Nossa missão é essa. Nós precisamos gerar frutos. Gerar frutos são gerar novos irmãos, cristãos, saudáveis no Senhor, que tenham um encontro genuíno com Jesus, um encontro verdadeiro com Jesus, que possam sair da condição deplorável e degradável que estão vivendo perto da gente. Muitas vezes dentro da nossa família. Nós precisamos testemunhar. A nossa família é um campo fértil para testemunhar. Ah, mas eu testemunho pelo meu exemplo. Deixa eu te dar um conselho, meu querido. Se você acha que testemunhar na tua família
Você acha que testemunhar é só pelo exemplo? Você já está equivocado. Porque tem que abrir a boca, a gente já ouviu falar sobre isso aqui, né? A gente já falou sobre isso aqui. Tem que falar. E outra coisa, durante um bom tempo eu achei que o meu exemplo de vir para a igreja todo domingo, toda quarta, toda segunda na Rede Jovem na época, e estar aqui envolvido, não sei o que, era um testemunho excelente para a minha família. Um belo dia eu ouvi da minha mãe e do meu irmão, sabe o quê? Você não fica mais com a gente. Eu achei que só pelo meu testemunho de viver o cristianismo, eu ia ganhá-los. Não. Eu tinha que voltar a participar da vida deles para poder falar de Jesus para eles. Porque esse Jesus que eu estava vivendo, do meu jeito, no meu mundo, retendo, estava afastando eles. Para eles é uma vida religiosa. E eles começaram a pegar raiva porque me afastava deles. E a gente teve um trabalhinho para reverter isso aí. Já ganhei eles para Jesus? Não. Mas hoje minha mãe vem na igreja, minha mãe pede para orar quando ela está com dor, ela me liga, eu já orei várias vezes e ela foi curada, assim, passou. E ela entende. Já fiz apelo para ela umas 2 vezes. Ela não tem Jesus no coração, aquela situação do católico enraizado, né? Mas eu insisto, eu tenho fé que o Espírito Santo vai fazer essa obra. Em nome de Jesus. Amém. Fala. Inclusive teve uma publicação de uma menina que foi para uma clínica, não sei se vocês viram, Maria Pepeta, pela Rio Antes, que ela falou que ela conseguiu entrar numa clínica, falar de Jesus, publicou alguns testemunhos, e eu fui ver os comentários, que não tem testemunho. Os comentários, a maioria das pessoas, eu acho que não são cristãs, comentando a respeito de que isso é intolerância religiosa, de você entrar num ambiente não cristão, para chegar ali e falar de Jesus. E tipo assim, na minha faculdade eu tenho dificuldades, então eu fico falar de Jesus, porque as pessoas já falam, poxa, você não respeita o que eu acredito, se uma pessoa de banda viesse aqui e tentasse evangelizar. E eu fico meio receosa nessa questão. Jesus era intolerante, então. Quando ele todo o tempo começou a falar, Paulo. Porque isso é uma visão deturpada de intolerância, né? Porque intolerância é eu não aceitar que o outro tem uma outra religião e eu combater aquilo e me colocar de modo opositor àquela situação. Isso é intolerar algo. Eu tolero ou eu não tolero, ok? Porém, quando eu acredito em algo e quero compartilhar com alguém aquilo que me faz bem, isso é amor. Isso é amor. E a gente só ganha as pessoas de outras religiões pelo amor. A gente não ganha pela letra. Não ganha pela letra. A gente precisa se relacionar. A gente precisa demonstrar atitudes de amor e, principalmente, de que nós somos diferentes nesse aspecto, mas nós não podemos nos calar e nos acovardar. Isso é diferente. A gente precisa falar a verdade sempre. Falar a verdade de forma bíblica, falar a verdade de forma amorosa, sim, porém não relevar a condição de vida das pessoas e achar que é normal e que é bacana e que ela está feliz desse jeito, então eu não vou invadir o espaço dela. Não é assim. E pedir estratégia no Espírito Santo para se aproximar e combater essa falsa verdade. Não tem outro caminho. Ontem me perguntaram, quando eu tiver... qual foi a pergunta lá que a irmãzinha fez, Gília? Se eu estiver falando com a pessoa e a pessoa falar que não quer ouvir, né? For grosseira ou... Não, se ele for ateu, não quer. O ateu deu exemplo, eu vou falar do ateu também. E falar que eu não quero ouvir e tal, falar, já aconteceu várias vezes, já encontrei gnóstico, já encontrei ateu na rua, já encontrei espírita, eu evangelho dos 2 espíritas. Um está quase. Ele fala, mas você é um crente diferente. Aí eu pergunto, Senhor, isso é bom ou isso é ruim, Senhor? Aí eu, mas por quê? Não, porque você me abraça, me dá carinho, me beija. Eu falei, eu não sou gay. Ele, não, tranquilo. Você é um cliente diferente, você passa um negócio bom, você não fica o tempo todo me chamando para ir na tua igreja. Ah, entendi, bacana, isso é legal. Você não fica o tempo todo querendo me empurrar a sua religião. Eu falei, mas eu te falo de quem? De Jesus. Eu falei, então, mas eu não tenho que te empurrar a religião. Eu tenho que te falar de Jesus,
porque me faz muito bem, aquilo que me faz bem eu quero compartilhar contigo. Então você precisa virar esse jogo, porque realmente a gente está vivendo um momento de intolerância. Só que, querida, a intolerância está com a gente. Estão sendo intolerantes conosco. O negócio, a perseguição está chegando e a gente não está atento a isso. Já chegou. Já chegou. Então assim, suave, tranquilo. Igual eles saíram do Sinédrio lá, dando glória a Deus, por tomar chibatada pra caramba. A gente tem que dar glória a Deus na perseguição e falar de Jesus o tempo todo, com amor, com carinho. Aí, irmã, o ateu, o Branjo falou isso aqui, quem já fez congresso sabe, quem fez outro seminário também. Encontrei um ateu, ele não quer me ouvir, nada que eu falo entra. Tá bom, não entra, tranquilo, beleza. Você não acredita? Não, tudo bem, mas cara, tem algo que me faz muito bem. Se me faz bem, eu quero compartilhar contigo. Você não acredita? Não, tranquilo. Então, se você não acredita, não vai fazer diferença. Não, posso orar por você? Pô, palhaçada, tudo bem, cara. Você não acredita, eu acredito. Então, assim, para você não vai fazer diferença, mas para mim vai fazer muito bem. Você não quer me fazer bem? Não, tá bom, cara. Então, olha aí, então tá bom. Senhor Jesus, seu filho não acredita em você, mas eu acredito, eu creio no teu poder, eu já vi o Senhor fazer milagres, coisas extraordinárias, mas ele não acredita, Pai. Ele precisa ter um encontro verdadeiro contigo, ele precisa conhecer o teu poder, o teu amor. Então, Senhor, ele vai atravessar agora a rua e viu um carro que parta a perna dele no meio. Não mata, Senhor, só quebra, para que ele possa entender que foi. Aí ele, peraí. Eu falei, cara, tu não acredita? Por que tu está preocupado? Então, assim, pede estratégia do Espírito Santo, que é a forma que ele deu, para você reverter esse jogo. Porque está cheio de estratégia. A gente tem que ficar atento, tem que pedir direção a Deus e tem que trabalhar com amor o tempo todo. Não adianta querer bater de frente e discutir teologicamente que você não ganha ninguém. Não adianta querer apresentar para a pessoa a história toda da Bíblia em 15 minutos que você não ganha ninguém. Apresentar Jesus, biblicamente, claro. Amém? Oi? Eu creio que assim, basicamente, sempre falar com pessoas de religião, às vezes até você falar assim, eu também sou às vezes um pouco cabeça também religião. É isso aí, a gente sempre orienta isso, não falar de igreja, falar de Jesus. O Tom até brinca, eu não estou te trazendo igreja, eu não estou falando de igreja, eu não estou te convidando para ir na minha igreja, eu estou falando de Jesus, eu estou te convidando para ser amigo de Jesus, mas os amigos de Jesus frequentam a igreja. Aí é uma segunda etapa. Fala, Tom. Normalmente, eu evangelho diariamente no trabalho, essa oportunidade de passar tempo com a pessoa e tal. E aí, normalmente, eu entro exatamente o que eu estava falando sobre essa questão da intolerância, é que tem batido muito, estou muito feliz, por exemplo, da maioria que conseguiu se destacar na mídia, etc., que deveria estar representando realmente a Cristo, o cristão, tem sujado o nome de Cristo. Então, eu acho que... Mas isso é lá de trás da igreja primitiva, né? Também, Não, se a igreja sempre, sim. Mas as pessoas ficam achando assim, por causa do, sei lá, não sei se está no nome, né? Que está na televisão, que está no... Isso, sim. O ponto, sabe, onde eu entro, você já menina, nessa participação da dificuldade. Normalmente eu divido exatamente o que você está falando, eu divido. Não, cara, esse aqui é religioso, esse aqui é o pessoal que diz ser, mas fala você de Jesus, esse é o primeiro ponto. E aí eu entro depois e falo, cara, esse pessoal aí, na verdade não me assusta porque o próprio Cristo falou, que é o nosso profeta. Eu tenho uma visão quanto a isso. Eu não falo desse jeito, eu respeito a forma que você falou, não acho errado, estou dando só a minha visão, tá? Eu tenho uma dificuldade muito grande, independente do cara ser charlatão, independente do cara estar na mídia de forma errada, independente de qualquer coisa que ele fale, eu tenho uma dificuldade muito grande em acusar. Eu evito. Você não vai ver nunca, por exemplo, compartilhar no Facebook alguma coisa, nem eu nem Gilene, a gente tem essa visão já há muito tempo, criticando um irmão em Cristo ou pseudo-irmão em Cristo. Entendeu? Então o que eu falei? Irmão, esquece isso aí, tá? Esquece isso aí. Eu estou te falando de Jesus, não estou te falando de igreja, de religião, de homem. Homens são falhos. Normalmente, sabe o que eu falo? Em toda igreja, inclusive na minha, tem gente boa pra caramba e tem gente que vacila pra caramba. Normal. Não. Entendeu? Estou te falando de Jesus. Foco a Jesus. Não vamos sair fora. Mas é isso aí mesmo. Oi, tá bom. Geralmente, quando nessas situações, eu pego a responsabilidade para mim. Então, assim, tá, eu não conheço essa pessoa. Ela está na
Show. Mas olha pra mim, Isso aí. você é meu amigo, você vê a minha vida e vê o que eu faço de É muito bom quando você pode falar isso, né? E esse é o objetivo, é que todos nós possamos falar isso. Olha pra mim e você vai ver o caráter de Cristo. Isso não é soberba não, gente. Isso é mandamento. Olha pra mim e você vai ver a luz de Cristo. Olha pra mim e você vai ver o espelho, a imagem de Cristo. Porque se não for assim, tá errado. Oi? tem que ter muito cuidado com isso também, porque na verdade todos nós pecamos. Não, sim, Então querida. assim, o que eu estou falando em relação a pontuar mesmo. Então muita gente também fala isso pra mim. E aí o que eu falo é, olha, quem sou eu pra falar? Porque o pecado dele só é diferente do meu. Então, aí vem uma outra situação que a gente vai falar na frente. Primeiro passo quando você vai testemunhar para a pessoa é ela entender que você é igual a ela é igual a você. É igual. A diferença é que você encontrou um caminho que te levou a um lugar melhor, a uma situação melhor diante de uma pessoa que quer te salvar, e te salvou, te resgatou. E ela também pode seguir esse caminho. Na verdade, essas pessoas que têm resistência, elas julgam realmente, né? Elas pegam aquelas pessoas realmente bonitas e querem jogar na tua cara. Isso. A minha posição quando fazem isso é, eu não sou melhor nem pior que essa pessoa. Não. Porque eu também sou pecadora, assim como você. Então o pecado dele só é diferente do meu. É isso aí. Ele está lá exposto. Mas e se eu estiver pecando, pecados que você não está vendo? Então assim, a gente tem que se colocar nessa posição também. Sim. Isso faz com que a pessoa O que a gente falou aqui não é se colocar melhor ninguém não, tá? Não, eu tô entendendo. É dizer para a pessoa que a gente vive o cristianismo que não é religioso, não é igreja. Eu tô querendo dizer, isso faz com que a pessoa pense, tipo, caramba, eu também não posso falar, eu também peco. Isso. Tá entendendo? Sim. Leva a pessoa Sem acusar, né? Exatamente. Só colocando a pessoa numa condição de igualdade contigo. Por que testemunhamos? Somos escolhidos e enviados para pregar o reino de Deus. Está lá em Lucas 9:1-2. Reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para curarem doenças. Enviou-os a pregar o reino de Deus e fazer curas. A pregar o reino de Deus. Não há como pregar o reino de Deus sem testemunhar. Se a obra aí for de Deus, ela vai continuar. Se ela não for, vai cair igual a obra lá do outro lá. Teudas, se eu não me engano. Né? Vai cair. Então deixa os caras. Aí chamam eles, dá uma surra, e ele sai como do tempo? Moído, chorando. Ei, apanhamos por Cristo. Ele dá testemunho lá dentro. Ele não participou, ele não viu essa conversa, ele não viu que o testemunho dele impactou. Eu creio que pessoas ali passaram a acreditar em Cristo, porque dobrou o coração dos caras. E quando ele sai com o testemunho maior ainda, porque ele saiu moído, chibatado e feliz. E que testemunho você tem dado diante das situações adversas? Das chibatadas que você tem tomado da vida? Você tem dado pulo de alegria? Confiante na vitória? Exemplo na Bíblia. Ainda. Jesus testemunha de si mesmo. Jesus fala dele e nos dá diversas características, diversos adjetivos, diversas formas de falarmos dele. Ele próprio. Ele diz que ele é o pão da vida. Ele diz que ele é a luz do mundo. Ele diz que ele é a porta única. Esse A em grego é única, a porta, não há outra. Ele diz que ele é o bom pastor. Ele diz que é a ressurreição da vida. Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Ele testemunha dele. Ele diz que ele é a videira verdadeira. Beleza? Como elaborar o seu testemunho pessoal? Isso serve para aquele testemunho que você vai passar algumas horas dando, alguns dias ou 3 minutos. Tá? Exemplo de Paulo. Paulo, a gente pode destacar que ele trabalhava com 3 palavrinhas clássicas que você vai lembrar de hoje em diante, vai trabalhar seu testemunho em cima disso. O antes, o como e o depois. Antes, ele falava o que fazia e pensava antes de se tornar um cristão. Está lá em Atos 22 ou 5, onde ele conta a história dele.
Como? Ele compartilhava como ele se tornou um cristão. Depois, ele explicava como sua vida mudou após se tornar um cristão. Atos 22, 12 e 21. Ele dá ênfase no encontro, faltou ali o encontro, e nas mudanças em Cristo. O encontro com Cristo e nas mudanças em Cristo. Em quem Ele é, em quem Cristo é, e no que Ele fez por Ele e pode fazer pelos outros. Esse era o testemunho de Paulo. Simples, objetivo, contando uma história real que aconteceu com ele e o que ele viveu a partir disso e estava vivendo ainda. Claro, cada vez que ele passava em algum lugar, sofria perseguição, acontecia algo, o que acontecia com o testemunho dele? Era enriquecido. Fato. É assim contigo também. Cada vez que você resiste ali, ó, dentro da igreja, resiste às intolerâncias, às acusações de intolerância, você sai mais enriquecido, mais fortalecido. Só que a gente precisa olhar com essa ótica. Às vezes a gente encara isso como um problema. Amém? O que foi? Quer que volte? Aí eu volto. Prestar atenção no antes, no como e no depois? Beleza? Vai, foi. Adianta eu só falar para a pessoa como eu era antes de encontrar com Cristo? Falei para ela como foi meu encontro, ela ficou maravilhada, foi algo tremendo, ela está emocionada, bacana. Mas só isso também adianta? Falei como eu estou agora, como é minha caminhada, ela está com uma inveja danada de mim. Ela quer viver isso. Só isso adianta? O que está faltando? Jesus. Eu apresentei para ele Jesus, mas ele precisa tomar uma decisão. E aí a gente vai falar sobre pontos essenciais, que é a proclamação, o fechamento do testemunho. Um testemunho ele tem que ser fechado, conduzindo a pessoa a uma decisão. E aí tem formas variadas. A gente vai ter aula de evangelismo criativo, que possivelmente vocês vão ver algumas formas. Não sei se vocês já viram as pulseirinhas coloridas que a gente usa, né? A gente usava isso muito tempo, às vezes para a pessoa não esquecer. Aí tinha as crianças usam muito isso, que tem ali o plano de... Então, são aquelas coisinhas bonitinhas, né? Então, tinha uma fez tudo coloridinho aqui hoje também, porque quem participou desse momento vai lembrar quando vê as coisas. Então, tá? E a gente vai chamar de pontos essenciais, ou seja, proclamação e fechamento. Não basta o seu testemunho. Você precisa dar ênfase na proclamação do Evangelho, realmente. O seu testemunho ele é uma ferramenta. Ele não é o fim. Pode acontecer de você contar o seu testemunho, a pessoa está quebrantada, o Espírito Santo fazer a obra, você só perguntar se ela quer tomar decisão naquele momento? Pode. Já aconteceu comigo. Mas não necessariamente é uma regra. Então você tem que estar preparado e conhecer a história que você vai contar para eles. Conhecer a história da criação até a redenção, a salvação. Passando pela queda, passando por Cristo. Tudo. E a gente vai dar a gente vai ver hoje alguma coisa. Parte disso, se a gente parar para analisar todas as aulas, já foi falado um pouco na aula do Dili, de por que evangelizar. Já foi falado um pouco na aula do Tom, de como evangelizar, de fundamentos do evangelismo. O Bran deve falar alguma coisa semana que vem também, porque a proclamação, os pontos do plano de salvação estão presentes em todo o processo do evangelismo. Então, em algumas aulas você vai passar por isso. Hoje a gente vai mostrar um pouco mais aberto, mas você vai identificar e já identificou em outras também, tá? A criação, falei que ia fazer o coloridinho, vocês lembraram? Tudo e todos foram criados por quem? As pessoas precisam ter essa consciência e elas sabem. As pessoas, elas entendem que há um princípio na criação, mas você precisa enfatizar que esse princípio é Deus. É Ele é o princípio. Ele é o início de tudo. A criação de todas as coisas está lá em Gênesis 1, 2. A criação da humanidade está lá em Gênesis 1, 26 ao 28. E aí quando você fala de criação, você pode contar a história da criação. Você pode falar que lá na virada do dia Deus vinha procurar quem? Adão. Porque Deus nos criou para quê? Para nos relacionarmos com Ele.
Ele nos criou com esse objetivo. Deus vinha procurar Adão para conhecer de Adão, para saber quem Adão era, para saber mais sobre Adão. Ó, Adão, beleza? E aí? Pô, tu viu o jogo do Flamengo? Você torce para quem e tal? Não. Ele vinha conversar com Adão para Adão conhecer a ele. Ele queria que Adão conhecesse ele. Ele queria que Adão se relacionasse com ele, aprendesse a cada dia quem ele era. Qual o princípio de um relacionamento de uma criatura soberana, do Todo-Poderoso, com alguém que ele criou, se não torná-lo conhecido a pessoa? E aí, diante de todo esse quadro de relacionamento do homem com Deus, entra o homem pecou. Deus deu o livre-arbítrio. Ele colocou diante do homem a decisão. Por quê? Por amor. Por amor. Se ele obrigasse, falasse, olha, vou colocar uma cerca aqui em volta dessa árvore, isso seria amor? Seria imposição. Ele deixou escolher. Deixou provar que poderia amá-lo. Lembra que a gente falou em João 14, 21? Aquele que não obedece ao que lhe. Lembra que a gente falou aqui na aula de paternidade também? Não dá para desassociar a obediência de amor. E o homem não entendeu. E o pecado entrou no mundo. E aí houve a separação do homem de Deus, através do pecado. E dentro dessa separação, lá na origem de Adão e Eva, todos herdamos o pecado. Todos fomos destituídos da glória de Deus. O pecado nos separou. O Tom falou aqui que nós, naquele momento, foi dada legalidade a quem? A Satanás, para atuar na terra, para atuar na humanidade. Mas aí vem as consequências da separação, do pecado, que está lá em Gênesis 4, Romanos 6, 23. As dores, as doenças, as guerras, a idolatria, a infâmia, tudo que todo mundo ao nosso redor está vivendo. E aí quando você começa a buscar as consequências e começa a falar e começa a conversar, você acha tudo. E você começa a mostrar para a pessoa que ela está vivendo nessa condição, afastada de Deus, refém das consequências do pecado. Oi. Ali no início, se você quiser puxar, você pode ver que em relação ao sacrifício, quando o homem se afasta de Deus, ele se cobre com folhas de vergonha. Deus dá a ele depois uma veste de animal. Também, quer dizer, já demonstra claramente que houve um sacrifício. Amém. Você tem aí tudo aquilo que vocês aprenderam na caminhada, que vocês ainda estão aprendendo, você vai desenvolvendo agora, gente. São pontos que precisam ser falados para as pessoas de forma objetiva e prática. Não adianta você querer pregar. Muito bom essa sacada, mas de forma objetiva e prática. Quem falou aí? Eu vou te falar um negócio aqui que pode ser ironia da minha parte, mas a tua aula, se eu tivesse assistido a tua aula hoje de manhã, eu teria colocado ela toda em prática, porque foi tudo que você está passando aí, foi o que eu coloquei em prática. Falei da queda do homem, falei do amor de Deus. Amém. Tudo isso aí que você falou, e terminei com o plano de salvação, onde o cara se encontra. Amém. Aí, foi aquele testemunho que você botou lá, né? No grupo. Hoje. Amém pela sua vida. Vamos seguir, que a gente tem que encerrar e tem um negocinho aí. Tem quem falou aí? Alguém perguntou alguma coisa? Não? O Salvador, o sacrifício de Jesus. E aí você começa a apresentar. Ó, você tem a origem, você tem a criação, você tem um homem, tudo era perfeito. O pecado entrou no mundo. Veio a queda, as consequências do pecado, a forma que nós vivemos afastados de Deus. Não foi para isso que nós fomos criados. Mas existe um caminho. Salvador, Jesus, Ele veio, Ele sacrificou. Deus nos ama, Ele enviou o seu único filho. E aí é que tal que a Luana falou lá. Cara, Ele te ama igual Ele me ama. Nós não somos diferentes aos olhos de Deus, porque o caminho com Cristo e você não, Ele não me ama mais e te ama menos.
Ele morreu por mim e por você. A diferença é que eu descobri isso e eu pude escolher retornar para Ele, caminhar com Ele, me afastar daquilo que me fazia mal e viver uma vida que me faz bem, uma vida com esperança, e não uma vida que eu, aí cuidado para não falar que você, né? Eu me sentia vazio. E é isso que a gente está conversando aqui hoje. É isso que eu estou te apresentando. É Cristo. Não é minha igreja, não é minha religião. Não é a minha vida. Porque a minha vida é minha vida, a sua vida é sua vida. Talvez o meu testemunho sirva para você, seja parecido, mas não é igual. Você é o único diante de Deus. Isso é importante. A pessoa precisa entender que ela tem valor. Porque muitas pessoas não tomam. Eu tenho um amigo que eu estou trabalhando na cabeça dele há anos, ele é meu padrinho de casamento. Quando ele chega perto de aceitar Jesus, ele se sente indigno por causa de coisas que ele já fez no passado dele. E sempre que eu trabalho com ele, cara, você tem valor, você é importante para o Senhor, você é lindo diante de Deus, cara. Você só precisa fazer assim, ó, Senhor, eu quero caminhar contigo. E tudo vai ficar para trás. Se arrepender, confessar. Mas a pessoa que sente isso não consegue entender dessa forma. Eu também já passei por isso. Aí que entra o Espírito Santo, porque não é você que vai convencer nem eu. Eu já estou na igreja também. Eu acho que eu não conseguiria. Eu também. Entendeu? Mas aí entra o Espírito Santo. A obra é dele. Exatamente. Nós temos que ser canais. É. Cristo morreu por mim e por você, nós já falamos, e Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E Ele nos espera também com a vitória da vida eterna. E aí você vai lá pro... Tá branco ali porque é branco mesmo, o Espírito Santo. O Consolador, tá faltando um R. Aquele que nos leva ao arrependimento. Caramba, gente, vou botar lá no grupo. A gente vai fazer para você. A gente vai fazer para você. E aí, cara, essa parte do Espírito Santo, ela é tremenda, porque quando você está falando com a pessoa, você deu seu testemunho pessoal, você contou uma história, você começou a falar da origem, você deu ênfase na criação, no poder de Deus, no afastamento do homem. Quando chega nessa parte aí, na maioria das vezes que eu consigo fazer isso, a pessoa já está ali com lágrima no olho. E aí algumas vezes eu tive a oportunidade de falar, sabe o que é isso que você está sentindo aí agora? É Ele. Porque não sou eu que te convenço de nada. É Ele. Está te incomodando. Está te mostrando o caminho. Está fazendo como fez comigo. Ele nos deixou o Espírito Santo. E aí você vai falar que Jesus morreu, ressuscitou, mas Ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai caminhar conosco quando nós tomamos a decisão. Quando nós aceitamos caminhar com Ele, quando nós convidamos para viver conosco, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo e nos conduz no caminho. E aí você conduz a pessoa para confissão, reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador, declarar. As pessoas devem declarar com sua própria boca, com sua própria boca, crer com consciência, com o coração, declarar com sua própria boca. É preciso que declare. E aí, as pessoas têm dificuldade. E há muito tempo atrás, no prático, lá no início, quando a gente começou, antes do dia de vida do pessoal, eu peguei o irmãozinho e falei assim, tu quer aceitar? Quero. Peguei para Cristo hoje, né? Vanilla aqui. Tu quer aceitar? Quero. Quer mesmo? Quero. Então, fecha o olho que a gente vai orar. Senhor, Ele te aceitou como Salvador. Entra agora na vida dele. Perdoa esses pecados que estão na cabeça dele. Em nome de Jesus, amém. Cara, está salvo. Não, ele falou, cara, tu está salvo. Peraí, irmão, vem cá. Tem que declarar. Tem que declarar, tem que confessar. E a confissão é totalmente diferente, por isso é importante. Não, é importante. E a confissão ela não pode ser um fardo pesado, ela não pode ser um jugo sobre a vida da pessoa. Ela tem que ser algo que vai fazer a amarração do processo que o Espírito Santo já está fazendo ali. Deixa eu só falar. Rapidinho, porque essa Senão a gente vai sair 10h30. Aconteceu uma situação, de repente alguém que tem essa dúvida. Nós estávamos fazendo o estudo da palavra, né? A gente está fazendo toda semana o estudo da palavra. E aí, um vizinho lá comentou que está evangelizando umas crianças e adolescentes na rua. Então, está evangelizando.
E um adolescente perguntou para ele, como é que eu faço para aceitar Jesus? Ele falou, você vai numa igreja, quando tiver o apelo, o pastor vai falar, ele vai perguntar quem quer reconhecer Jesus como Salvador, você levanta a mão, vai lá na frente. Eu comecei a passar mal, né? Eu comecei a ficar, meu Deus, não pode deixar isso acontecer, meu Deus, vou falar, comecei a passar mal para ela só. Deixa eu te falar uma coisa, você tem autoridade para fazer oração com essa pessoa de confissão, ele queria confessar Jesus, então você pode... Então, ali, o que eu vi? Eu vi uma cegueira, entendeu? Pra ele ali, ele tá na igreja... Não, mas isso é normal, gente. A gente encontra muito. Então, mas pra ele... Por isso, graças a Deus, pelas igrejas e por vocês que estão com visão de realmente investir no reino com trabalhos como esse aqui. Não, e quando eu falei isso, ele ficou assim pra mim, como se não, tem que ser na igreja. Eu falei, não, vai ler. Se você ler lá na Isso é religiosidade. Isso É puguismo. Lembra do puguismo? Eu e a Edilene, a gente não pode fazer apelo para ninguém perto de valão, caixa d'água, piscina ou praia. Se deixar o batismo. Na hora. Né, amor? O valão? Ué, irmão, tem água? Tu sabia como é que era a água do Rio Jordão na época? Tinha esgoto não, filho, tinha saneamento não, tá? Vamos lá. Tá criticando o balão? E aí a confissão, a gente já viu aqui, não é o único, não é o modelo. Não é o modelo. É um exemplo leve, sutil, de você orar com a pessoa para que ela confesse a Jesus. Tá claro? Não é o único, não é o modelo. É uma oração de confissão, renúncia e aceitação, que é bíblico, está na Bíblia. Então a gente vai usar um exemplo nessa aula da oração da legalidade que o Tom, né, já mostrou pra gente, beleza? E aí vocês sabem, né, não preciso repetir, se já tiveram aula com ele, que ele sempre, já ouviu falar da oração da legalidade? Não. E dentro da oração da legalidade, o que ele apresenta? Os pontos, o plano de... Ele conta tudo isso que a gente vê atrás, gente. Só que de uma forma muito mais rápida e dinâmica. Ele já colocou lá no grupo, se vocês quiserem a gente coloca de novo lá. Ele contando a historinha, Girene já colocou, Alberto, a gente bota de novo. E aí você contou o plano de salvação, a pessoa quer fazer a oração da legalidade, você quer tomar a decisão agora de caminhar com Jesus, ter ele como seu amigo, o Espírito Santo habitar em você, você realmente passar dessa situação para isso tudo que a gente falou, deixar de viver isso, caminhar com Jesus, quero. Então tá bom. E aí, para quem ainda tinha alguma dúvida, né, sobre como fazer, você não precisa repetir o que está aqui. Você não precisa repetir o que está aqui. Tá? Claro que repetindo você fixa e depois você faz do seu jeito. Vamos ler junto rapidinho? Senhor Jesus, eu creio que você morreu na cruz pelos meus pecados. Reconheço que sou pecador e te peço perdão. Eu te convido para ser o meu Senhor. Meu amigo e meu Salvador. Eu entrego a minha vida 100% para Ti. Espírito Santo, me enche. Faz do meu corpo a Tua casa. E me ensina o caminho que eu devo andar. Satanás, não tenho nada contigo. E as coisas que eu fiz que possam ter te dado autoridade na minha vida, eu quebro agora, porque eu faço uma aliança com Jesus. Espírito Santo, quando eu ler a Bíblia, me ensina, fala comigo. Eu creio que Tu tens planos para a minha vida. Me ajuda a viver estes planos. Me ajuda a agradar a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se você não era crente, você acabou de ser. Amém? Simples assim. E aí, praticando, o que a gente vai fazer agora? Essa folhinha que você recebeu, você pode virar. Calma aí, Lau, calma aí. Tá. Você pode virar. Alguém não pegou a folhinha?
Essa que ninguém viu, pode virar. Você não vai fazer nada agora. Pega a caneta, fica aí certinho. Primeira coisa que você vai fazer: você vai procurar a pessoa dentro da sala que você menos conhece e vai sentar do lado dela. Você tem menos intimidade. Vamos lá. Tem 30 segundos para fazer isso. Pessoa que você menos conhece. Se não der dupla, vamos tentar formar as duplas primeiro. Se sobrar, a gente encaixa no trio. É para sentar. Tem que sentar. Pessoa que menos conhece, senta do lado dela. Você vai ser trio. Ele falou que a dupla. Ele falou que a dupla. Mas vai ser trio. Beleza? Acabou? Então olha só, atenção aqui. Sobrou? Tem alguém sobrando aí? Aí, Kelly Del. Conhece muito? Jardel aqui, ó. Jardel Kelly. Ué, gente, vai ter que ser, não tem jeito. Melhor do que com o Luiz. Ok? O que vocês vão fazer? Vocês vão exercitar. Sobrou dela. Vocês vão ter. Sobrou dela. Por que eu pedi para sentar do lado da pessoa que menos conhece? Primeiro, para você não ficar inibido de fazer isso. Marcos, Deco sobrou. Deco sobrou? Entra num trio aí. Que você menos conheça. Ah, conhece muito, Daniel, não? Tá? Agora presta atenção, vou explicar uma vez só, hein? Tá, Deco com Esther. Aqui, ó. Não conheço Esther. Não tem problema não, de repente você não conhece o testemunho. Olha aí. Olha só, atenção, gente, presta atenção, Deco. Ó. Vocês vão ter, a gente vai assistir um vídeo primeiro, como exemplo de testemunho. Motivação, né? De um testemunho pessoal, que eu achei bacana, queria mostrar para vocês. Mas, depois de assistir o vídeo, vocês vão ter 3 minutos para escrever o seu testemunho. 3 minutos. Quando acabar o vídeo eu vou explicar como vocês vão escrever e vou dar 3 minutos para escrever. Quando você acabar de escrever, você vai ter, cada um, 1 minuto para compartilhar seu testemunho com a tua dupla. Beleza? Show? Solta o vídeo, Lau. Presta atenção. A todos que estão aí assistindo a Roda de Fogo Resgatando Vida com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Para começar, só para dar uma esquentadinha, dá uma tamborzinha aí, DJ. Eu era pipa voar. Eu era pipa voar. Fui parado pela graça, pelo sangue de Jesus. Hoje não ando nas trevas, hoje encontrei a luz. Eu era pipa. Vou te fazer uma pergunta, quero ver tu me falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vou te fazer uma pergunta, quero ver. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não era assim, não andava arrumadinho. Eu não orava, eu não pregava, nem gostava da palavra. Queria saber de nada, sabe o que eu era? Eu era pelo sangue de Jesus. Hoje não ando nas trevas, hoje encontrei a luz. Hoje encontrei a paz, estava lá nos pés da cruz. Foi o sangue derramado do nosso Senhor Jesus. Já não sou gadareno, pois agora eu tô liberto. Os diziam que corria, hoje querem ficar perto. Não me olha diferente, não me vê mais como um bicho. Hoje eu sou para com Deus, um bom perfume de Cristo. Meu não era assim, não andava arrumadinho. Eu não orava, não jejuava, não cantava e nem pregava, não
Segura de vez! Pode acender. Volta pro aqui. Volta pro lado. Então olha só, gente. Depois nós vamos escolher 2 pessoas para vir fazer aqui o cover do Pipa Voada. Agora olha só. A gente colocou isso aqui pra gente dar uma quebrada. O cara testemunha aí na letra. E dá ênfase naquilo que a gente falou. Né? E esse cara tem um trabalho em São João de Meriti que eu não consigo fazer de jeito nenhum. Espetacular. Não botei isso pra debochar dele, não. É divertido, é divertido. Ele tá do jeito dele lá, trabalhando, fazendo. O cara tá cansando um monte de MC, um monte de galera do funk. Tu conhece ele lá, o trabalho? Márcio, né? O cara faz um trabalho espetacular. Menor de Chapa lá agora, tá lá evangelizando. A gente contou junto lá na Cruzeiro. Né? Então, assim, o trabalho do cara é fantástico, irmão. O testemunho do cara é fantástico. Só que eu ri pra caramba, falei, tem que compartilhar isso com a galera. Porque ele é bom demais, velho. Ele é bom demais. Então, olha só, antes, você vai escrever aí, tem até uma colinha aí. Calma aí que eu vou soltar o tempo. Como era a tua vida, quais eram as suas atitudes, necessidades ou problemas, onde estava a sua segurança e felicidade. Não precisa seguir esse roteiro, isso é só uma dica, tá? Escreve do teu jeito. Como? Como reconheci minha necessidade, como me tornei um cristão? Como é que foi teu encontro com Jesus? E aí você vai gastar tempo aí, para escrever mais sobre isso. Depois, como é ser cristão? Que diferença isso tem feito na minha vida? Beleza? 3 minutos, valendo. Prova do Enem. Três minutos para escrever tudo. Não, 3 minutos antes, como e depois. Gente, crente arruma desculpa. Tá valendo já. Se você foi criado na igreja, você pode contar como foi a hora que deu aquele start ali, ó. Porque, galera, foi criado na igreja, beleza, mas qual foi o teu encontro real com Cristo? Como é que foi? E aí, não teve nenhuma queda? Não tem um testemunho pós-queda? Como é que é isso? Tá? Vai lá.
Não, segura aí. Vai contar. Falta 1 minuto. 1 minuto dá tempo de fazer muitas coisas. Não vou não, cara. Ah, não é pra tu escrever tua vida toda não, rapaz. É só algumas coisas. É só um testemunho. Segundos. Diaco, não pode pular etapa não, tem que parar. Na realidade o tempo já acabou, tô dando uma lambuja aí. Vamos lá? Mais 30 segundinhos aí, vamos embora. Não vou esperar mais não. Era para ter encerrado a aula. Acabou o que você não completou, você fala, depois você completa. Agora o que você vai fazer? Escolhe quem vai começar primeiro. Você vai contar o teu testemunho para o teu colega em 1 minuto. Quando der 1 minuto aqui, eu vou zerar, vou falar acabou, e aí ele conta o dele para você em 1 minuto. Ok? Vamos lá. Valendo!
Zerou. Silêncio, eu não sei cantar essas coisas. Acabou. 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 Você ficou curioso para saber o final, depois da aula você conversa com o irmão. Eu sei que fica. Olha só. Beleza? Eu não vou perguntar isso, pedir para levantar a mão, falar, se expor. Mas eu queria que você refletisse em algumas coisas. Primeiro, quanto tempo tinha que você não falava sobre o seu testemunho? Não precisa falar. Quanto tempo tinha? Não precisa falar. Só quero que você reflita. Tinha um tempinho, né? Alguns talvez tenham falado ontem. Como eu disse, eu falei ontem, falei hoje de novo. Mas talvez tenha muito tempo. Escrever então, e aí eu vou te dar uma dica. Normalmente quando a gente trabalha nas classes discipuladas, a gente fala muito com o pessoal do seu Helena, né? O pessoal que passa pelas classes com a gente já ouviu isso. Diário espiritual, ó. As experiências com Deus, vai lá e anota. Você vai no caderninho aí. Deus falou contigo, vai lá e anota. Algo novo no seu testemunho, vai lá e anota. Reescreva seu testemunho por algumas vezes durante o ano. Uma experiência nova com Deus, vai lá e anota. Porque isso vai te servir na frente. Quando você talvez estiver passando uma barra, pensar em desistir. Você vai lá, ora, Espírito Santo, lembra da tua caminhada. Talvez vai edificar a vida de outras pessoas, porque você vai estar ali olhando, lendo, lembrando de alguém que está perto de você, está precisando de uma palavra de um momento que você passou. Quem ficou impactado aqui com o testemunho do outro? Não precisa contar. Se tivesse tempo, a gente ia fazer outra dinâmica, né? Chamar a galera para contar o testemunho do outro. Olha que maravilha! Deixa para a próxima. Não precisa contar, mas você ficou impactado, não ficou? Ficou impactado? Quantos ficaram impactados? E você é cristão. Agora você imagina que você que impactou ele, se você conta o seu testemunho para o não cristão. Para você é natural ouvir as pessoas contarem de onde elas saíram, o que elas estavam fazendo, como elas saíram, onde elas estão. Você imagina para quem não é cristão. Esse é o poder do teu testemunho. Esse é o poder que o Espírito Santo tem sobre a tua vida para testemunhar dele. Amém? Obrigado. Gente, calma aí. Recados importantes, tá? Recados importantes. Gente, próximo sábado, teremos evangelismo em 2 lugares. Teremos Rock in Rio a partir das 13 horas na igreja Profetizando as Nações da Barra da Tijuca. Ponto de referência, Shopping Metropolitano da Barra, tá? Então você pode fazer parte disso, se você quiser ainda, vai valer como horas do seminário aqui. Eu vou passear em Angra dos Reis esse final de semana. Você pode participar do prático de evangelismo que vai acontecer em Angra dos Reis, se você estiver pela área lá. Vai começar às 9 horas da manhã e a gente vai seguir até, provavelmente depois do almoço, fazendo evangelismo na rua lá. Eu vou passar sexta, sábado, domingo lá, eu posso participar das formações? Pode. Vai ter um final de semana muito legal lá também. Então, você é convidado, se você está em qualquer lugar que tem seminário, está tendo evangelismo, você pode participar, tá bom? Esse é o meu segundo aviso. Livros. Eu trouxe alguns livros que são importantes, não é requisito do seminário, mas eu sempre trago algumas ferramentas que podem te ajudar no seu dia a dia. O livro que transforma nações é o livro do Loren Cunningham, que é o fundador da Jocum, e aqui ele fala sobre o poder da Bíblia para poder mudar as nações. Como que a Bíblia já transformou nações. Ele fala da Coreia do Sul, ele fala de cidades como Genebra, na Suíça, ele está falando de lugares que foram transformados através da palavra de Deus, tá? Você tem aqui
o modelo social, o template social do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que seria o modelo social. Então, redescobrindo os princípios de Deus para discipular as nações. Aqui vai falar sobre as 7 áreas de influência da sociedade: educação, governo, família, entretenimento, comunicação, religião e negócios. São as 7 áreas. Então, como que a gente pode aplicar os princípios do reino de Deus nessas 7 áreas? E ali também, por todo mundo, conta a história do Lore e de como a Jocum surgiu, os milagres e como tudo aconteceu nesse processo todo. Então, você pode adquirir. Então, esses dois, cada um deles é R$30 e esse aqui é R$35. Se você quiser, você pode adquirir. As camisetas, só para que você possa ver o modelinho também. Esse é o modelo feminino também. Então, Jesus para todos está escrito atrás, na frente, Jesus em 15 línguas aqui. Você pode adquirir as camisetas também a R$40, tá bom? E eu gostaria, temos aqui Pablo, a Letícia e a Débora. Dá um sinalzinho aqui com a mão ali, a Tônia atrás. Eles acabaram de retornar do Maranhão, lá do Sertão, fazem parte da nossa escola, que a gente estava preparando novos missionários, nosso casamento discipulado. Então o Pablo trouxe algumas trufas, e a Letícia e a Débora trouxeram brigadeiros. Quanto é? Oferta. Quanto vocês acharem para a viagem, quando vocês pedem, vai pensar. Uma oferta a partir de R$2.